ajudar quando der. Até a forma como eu procurei estruturar essa disciplina, considerando aí que o mês tem 4 semanas, eu propus a gente ter uma aula síncrona no mês e nas outras 3 semanas eu gravo videoaulas referente ao tema previsto ali para a semana e posto ali o link no grupo, no SIGA, e o aluno assiste no momento que for mais oportuno, de manhã, à tarde, à noite, no final de semana, enfim, quando ele tiver uma disponibilidade maior. A gente sabe que a rotina de muitos, né, eu diria que da maioria das pessoas, foi bruscamente impactada, né, em função da pandemia. E eu achei que seria mais democrático trabalhar dessa forma, até mais produtivo, né? Então, e esse momento síncrono, a gente utiliza para tirar dúvidas referentes ao conteúdo que foi postado ao longo do mês. Teve as aulas, as videoaulas, né, que eu gravei, e tem também algumas atividades, que são 5 atividades no total, que estão previstas para esse período. Já teve agora a primeira entrega de uma resenha crítica, tem uma outra agora prevista para o final do mês. Eu passei para vocês também no roteiro de estudos, coloquei também o link ali no SIGA de um site que traz vários cases de sucesso de diversas empresas aí, de renome, empresas de grande porte. Então é muito legal a gente ver a aplicação de ferramentas, conceitos dentro de empresas, né, e o resultado que isso trouxe para elas. Então, eu acho super válido, né, para a gente ver que o negócio não fica só no papel, né, então é colocado em prática. Aí tem uma terceira resenha crítica, que seria a 4ª atividade, e a última atividade que eu deixei bem para o final do semestre. Em grupos, vocês criam uma empresa fictícia aí e descrevem o processo logístico dela. Eu coloquei vários tópicos ali que devem ser abordados, e a gente vai passar por esses tópicos ao longo do semestre. Então, por isso que eu deixei essa atividade bem para o final. Ela está ali na penúltima semana, ela está prevista para ocorrer na penúltima semana do nosso semestre. No final da apresentação que eu montei aqui, eu trago esse calendário aí com as atividades e as datas de entrega. Então, até para vocês terem um controle maior, eu vou também depois postar esse calendário no grupo de WhatsApp, daí fica ali para todo mundo, né? Aí vocês vão trocando ideia e se organizando para realizar as entregas, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e fazer uma apresentação do conteúdo que eu preparei aqui. É o tópico aí dessa semana, né? Então, o projeto da rede de operações produtivas. Então, a gente vai discutir um pouco a estruturação dessas operações, sejam aí de produção mesmo ou logística. A gente vai ver até a relação que elas têm. Então, eu deixo aqui uma afirmação, né, que nenhuma operação produtiva existe isoladamente, seja aí de fabricação, produção de produtos, né, ou de serviços. Todas as operações dependem de fornecedores, parceiros de negócios, dos próprios clientes, né? Então,
eu trago aqui aquela figura que ilustra uma cadeia de suprimentos. Então, a gente tem fornecedores, existem fornecedores dos fornecedores, tem a indústria que faz o processamento, aí pensando na produção de produtos, a indústria que faz o processamento da matéria-prima e transforma essa matéria-prima em produto acabado. Posteriormente, esse produto ele tem que ser escoado, então ocorre uma operação de distribuição. Às vezes ele é entregue ao cliente final, às vezes ele é entregue a um intermediário, um varejista, que aí vai negociar com o produto com o cliente final. Então, nenhuma empresa atua de forma isolada, tá? É isso que eu queria deixar claro, né? Então, é muito importante pensar nessas relações que existem dentro de uma cadeia, então as relações com seus fornecedores direto, buscar sempre a proximidade maior ali com o seu consumidor. Cada vez mais as empresas buscam estabelecer relações de proximidade ali com seus fornecedores, transformar eles em parceiros, dessa forma compartilhando mais informações, seja referente a especificações de produto, a informações de demanda. Espera aí que entrou mais alguém aqui na sala. Então, a ideia é gerar essa reflexão para poder entrar nesses pontos aqui da estruturação de uma operação produtiva. Então, como que a gente vai configurar essa rede de produção? A gente vai terceirizar as atividades ou vai verticalizar e começar a desenvolver internamente os produtos e serviços que precisamos para a nossa operação? Como que vai ser estudada a localização da operação? Então, onde a gente vai implantar ali a nossa fábrica, o nosso centro de distribuição, a nossa unidade de apoio, enfim, depende aí da necessidade do negócio. E aí, pensando em produção mesmo, existem algumas técnicas, alguns conceitos para se gerenciar o sistema de produção, então eu vou abordar também esses conceitos. Então, a primeira pergunta aí que vem é como que a gente vai estruturar a nossa cadeia de suprimentos. A gente vai verticalizar, então, vai produzir internamente tudo que precisa, tudo que a gente precisa para o nosso negócio. Eu posso até trazer um exemplo aí de um grupo que eu trabalhei, eu vou falar um pouquinho, ou horizontalizar, então eu vou terceirizar todas as atividades, eu não vou ter, os dois modelos têm vantagens e desvantagens, mas como o próprio nome diz, a gente vai verticalizar a estrutura, então internamente a gente vai produzir tudo, ou horizontalizar, eu vou terceirizar, eu vou focar no meu business, né, no meu negócio propriamente dito, e qualquer coisa que saia desse escopo eu vou terceirizar, tá? Então, internamente, quando a gente verticaliza, a vantagem, eu não vou depender de fornecedores, uma vez que eu vou produzir internamente tudo, não vou pagar, não vou ter que remunerar esse fornecedor, então eu posso melhorar o meu preço, deixar meu produto mais competitivo, ou aumentar minha margem de lucro, enfim. Desvantagem, eu vou ter um gasto maior, eu tenho que montar uma estrutura muito mais robusta e corro o risco de perder o foco do meu negócio, tá? Eu vou trazer aqui o exemplo do Habib's, é uma das grandes redes de fast food do país.
Eu não sei como que está agora, nesse ano, mas até alguns anos atrás ela ficava atrás do McDonald's apenas, em termos de faturamento. No material que eu postei no Cigarra está um pouco mais extenso esse tópico que eu abordo aí da operação do Habib's, tá? Aqui, por questão de tempo, eu deixei ele mais enxuto. Então, eu mostro aqui para vocês toda a estrutura que eles montaram dentro do grupo. Então, eles têm uma indústria, começando aqui da esquerda para a direita, tem uma indústria de laticínios. Então, todo leite, iogurte, queijo utilizado nas lojas, nas franquias, produzido internamente. Uma empresa de sorvetes, então as sobremesas também eles produzem. Uma fábrica de massas, o foco deles, né, o carro-chefe, são as esfirras, mas eles produzem pizzas também, lanches, hambúrgueres, enfim. Toda essa parte de panificação é feita internamente. Tem uma empresa de telemarketing, tem uma agência interna de propaganda, então, para fazer todo o trabalho visual, de divulgação, seja mídia impressa, mídia online, eles têm uma agência para isso. Eles têm uma presença nacional, então eles têm uma agência de viagens que organiza o deslocamento dos executivos da empresa. Tem um escritório de arquitetura que faz o projeto das lojas, uma consultoria para negociar as franquias e uma consultoria imobiliária, uma vez que alguns imóveis são próprios, tá? Então, percebam que eles verticalizaram a operação deles. No material que eu coloquei lá no Cigarra, que eu disse que é mais extenso, tem inclusive até uns trechos que eu recortei de uma entrevista com o dono, e ele justifica esse modelo de negócio porque ele quer ter ali o controle do custo da operação, porque ele vende um produto de apelo popular, então ele briga por preço. Então, se ele for terceirizar a produção desses produtos aí que eu mencionei, que eles produzem internamente, então, leite, iogurte, queijo, massa, ele vai ter que repassar isso no produto final, no preço do produto final. E aí ele perde um pouco de competitividade. Então, a leitura dele de negócio é essa, ele quer ter o controle do custo da operação. Eu trabalhava num grupo de produtor de álcool e açúcar. Eles têm 26 usinas. Então, eles têm a terra, onde eles plantam a cana-de-açúcar. Eles têm a usina. Eles criaram uma empresa logística para fazer a distribuição do açúcar, seja para o mercado interno ou mercado externo, e eles compraram terminais portuários para fazer o escoamento desse açúcar para o mercado externo. E, recentemente, já faz aí uns 5 anos, eles adquiriram uma concessionária de transporte ferroviário, né? Então, o Grupo Cosan, eles têm a Rumo Logística, que inclusive está brigando aí pela concessão da malha Norte-Sul, que vai cruzar o país. Então, percebam, eles plantam a cana, eles moem a cana, processam a cana, né, criando açúcar, fazem o transporte da cana, eles negociam a cana, eles têm traders que fazem a venda desses produtos, e eles exportam o açúcar pelo terminal deles. Então, veja, também é uma estrutura verticalizada. E eles conseguem ser mais competitivos que a concorrência. Então,
É um modelo de negócio. E tem a horizontalização, que aí tudo que foge do meu foco ali de negócio, eu terceirizo. Então, a vantagem é o inverso ali, né? Então, você pega as desvantagens da verticalização e traz aqui como vantagem. Você vai ter um menor investimento em ativos, uma vez que você vai terceirizar todos os serviços, vai ter um foco maior no seu negócio, então você vai concentrar o esforço e atenção no seu negócio e vai terceirizar tudo aquilo que fuja. Desvantagem, você vai ter que auferir o lucro do fornecedor, você vai ter que pagar por isso, ninguém vai trabalhar de graça para você, né? E você vai depender de terceiros. Então, aí vai entrar um pouco também a questão ali do relacionamento com os fornecedores, que eu falei, de buscar estreitar o laço, trazer o cara como parceiro, né? Para ter uma relação mais próxima, aumentar a confiabilidade do serviço prestado. A localização da operação, que é outro ponto. Então, quando você vai definir a posição geográfica da sua operação, você tem que buscar o equilíbrio de 3 pontos, né? O nível de serviço, você não pode comprometer o seu nível de serviço, o custo operacional, obviamente, e a receita que isso gera, né? Caso contrário, acaba inviabilizando o negócio, se der prejuízo. Então, alguns fatores que influenciam essa decisão de localização da operação. Disponibilidade de mão de obra, então você vai montar ali um centro de distribuição, uma fábrica, um ponto de apoio. Você tem que ter mão de obra qualificada para que possa desenvolver a sua operação, né? Caso contrário, você vai comprometer esse primeiro ponto aqui, o nível de serviço, né? Claro. Opa. Proximidade de cliente e fornecedor. Entra aí o custo operacional também, o deslocamento, frete, lead time, né? Acesso a rodovias, aeroportos, portos. Então, pensando aí no escoamento, na roteirização da sua operação, esse aspecto é muito importante. E daí custos diversos, né? Então, aí entra a questão de oportunidade de negócio, na compra do terreno, ou aluguel, custo de energia, etc., que tem que ser considerado também, claro. Existe uma ferramenta utilizada que é a técnica da pontuação ponderada. Então, quando você elege ali, olha, a gente tem o local A, o local B, o local C, são os potenciais pontos ali para a gente montar a nossa operação. Então, vamos pensar aí, é uma questão hipotética, ponto A, ponto B, ponto C. Como é que a gente vai decidir? Você vai ter que elencar esses pontos aqui que eu passei anteriormente aqui, né? Esses pontos, vai dar peso para eles, né? Então, poxa, o custo, a proximidade de uma determinada rodovia é mais importante para mim, a proximidade do meu cliente. Eu trabalho com eletrônicos, então eu faço a movimentação por aeroportos, tem o risco do roubo de carga, então quanto mais próximo do aeroporto, melhor. Então, aumenta o peso desse ponto. Eu coloquei ali potencial para expansão, então é um negócio que tem potencial para crescer. Então, eu preciso, talvez futuramente eu venha a adquirir mais terra para criar um segundo armazém, enfim, um centro de distribuição. Vou trazer um fornecedor para montar a planta dele aqui do meu lado, enfim. Você tem que considerar esses diversos aspectos, dar peso para eles, né? Então, por isso que é ponderado, e aí você vai dar notas. E aí, no final, vai ter a soma, você vai ver qual dos locais que vai ter a maior pontuação, logo é o local que tem aí, que se encaixa melhor no seu perfil de operação, tá? Existem cidades que
buscam atrair empresas para gerar emprego, obviamente, ali para a cidade, né? Então, algumas prefeituras acabam oferecendo terreno ou isenção fiscal por 5, 10 anos para a empresa, como benefício, como forma de atrair essa empresa. Então, também tem essas oportunidades. Então, às vezes é legal buscar uma aproximação ali com o governo local aí para tentar viabilizar esse tipo de negociação. Existem cidades que são conhecidas por fazer esse tipo de negócio, trazem muitas empresas e justamente por isso elas doam terrenos e isentam as empresas de alguns impostos em troca desses postos de trabalho, né? Então, vai da oportunidade aí de negócio, né? A capacidade produtiva. Então, a gente já estruturou a nossa empresa, como que a gente vai fazer a gestão do processo produtivo? Tem 3 técnicas aqui que são as mais conhecidas. A primeira é a economia de escala. Então, resumindo aqui, eu busco aumentar a minha escala para reduzir o custo unitário. Eu tenho o custo fixo ali da minha operação. Então, aluguel, eu vou pagar o aluguel ali produzindo 10 ou produzindo 100, o custo de seguro, maquinário que está disponível ali, tem a mão de obra contratada. Então, eu busco o quê? Eu busco aumentar o meu volume para dividir o meu custo fixo por esse volume maior, logo eu derrubo o custo unitário do meu produto, tá? É o que o Ford, o Henry Ford, que é o pai ali, ele que deu o início nessa produção em massa, né? Que começou a desenvolver o conceito aí de economia de escala. O que ele fez? Ele começou a aumentar a escala de produção para derrubar o custo unitário do carro e deixar o carro mais acessível ali à população. Até então era um item que só uma elite conseguia ter, né? O carro na época, estamos falando aí de 1920, 1915, mais ou menos. Então, só uma elite conseguia ter acesso ao carro. E se vocês prestarem atenção, todas as tecnologias, todos os novos produtos, eles acabam seguindo esse caminho aí, né? Então, num primeiro momento, o computador, né? Vamos pegar o computador, a televisão, videocassete na época, que depois veio DVD, e hoje é tudo online, né? Tudo na nuvem. Mas esses produtos, no início, era só a classe alta que conseguia ter, e aí começou-se a aumentar a escala de produção e o preço foi caindo e tornando ele mais acessível. Então, é essa lógica que as empresas adotam, tá? Eles têm um custo fixo ali, como o próprio nome diz, é fixo, aí eles aumentam a escala para dividir esse custo fixo pela quantidade produzida. Então, você acaba barateando, reduzindo o custo unitário do seu produto. O balanceamento das atividades produtivas. Aqui, eu vou dar só uma pincelada nisso, porque mais adiante a gente vai tratar de um tema, eu acho que é o próximo material que eu vou postar para vocês, que fala da teoria das restrições, que é um pouco, aí entra um pouco mais a fundo nesse balanceamento das atividades produtivas. Mas o que eu quero dizer com esse balanceamento das atividades produtivas? Nem todo processo de uma empresa tem a mesma capacidade de produção. No primeiro momento, a gente vai pensar em processos produtivos. Tá, vamos começar falando disso, depois eu trago outros exemplos. Mas aqui, vamos pensar que a gente tem um processo produtivo aqui. O processo A,
ele consegue produzir 15 peças por hora, o processo B consegue produzir 10 peças por hora, o processo C consegue produzir 5 peças por hora, e o processo D produz 8 peças por hora. Então, o processo A, ele trabalhou essas 15 peças e empurrou essas 15 peças para o processo B. O processo B vai conseguir absorver só 10 peças. 5 peças vão ficar aí como um estoque no processo de produção. Aí ele processa, o processo B processa essas 10, joga essas 10 para o 5, para o processo C. O processo C consegue processar só 5 peças. Então vão ficar 5 peças para trás, aí ele vai passar essas 5 peças que ele processou para o D. O D já vai trabalhar com capacidade ociosa. Ele vai receber as 5 peças do produto C, do processo C, e vai trabalhar com 3 peças, né? Uma capacidade de 3 peças ociosas. Por quê? Porque o D não conseguiu absorver a capacidade de produção do B. Então, se vocês... e aí, no final da linha de produção, vai sair o quê? 5 peças por hora. O que isso aí quer dizer? É o que está destacado aqui em vermelho. A capacidade de produção é determinada pela atividade mais lenta. Então, é importante a gente fazer uma análise, sempre fazer uma análise das capacidades de produção dos nossos diversos processos. Seja ele de produção, ou seja ali, ou falando de setores de empresa mesmo. Pensem aí no local que vocês trabalham. A atividade de vocês alimenta a atividade de um outro setor. Você tem que enviar um relatório para um outro setor para que esse setor possa desenvolver uma atividade. Você tem que passar uma informação para outro setor para que esse outro setor possa desenvolver uma atividade. Muitas vezes vocês se veem um volume de trabalho maior do que vocês conseguem processar e isso acaba impactando outras áreas. Então, às vezes, vocês podem ser um gargalo de um processo, mas pensando no processo como um todo. Então, isso vai acabar impactando ali na frente, uma determinada entrega da sua empresa. Vamos pensar aí um processo simples aí de produção. Tem o recebimento de matéria-prima, a armazenagem da matéria-prima, a produção, o armazenamento desse produto acabado, o despacho dele e a produção. Às vezes, a movimentação ali da matéria-prima, a movimentação dela para a produção, pode estar com uma máquina quebrada, de repente. E isso não está conseguindo alimentar o processo produtivo. Aí o processo produtivo acaba parando por falta de matéria-prima. Ou o armazém ali está com a capacidade tomada. A nossa demanda caiu, a capacidade está tomada, eu não consigo estocar mais produto. E aí, o que eu vou fazer? Vou ter que parar o processo produtivo porque eu não tenho mais onde colocar produto acabado. Ou eu estou com um problema ali com o meu fornecedor de transporte, ele não está conseguindo atender a minha capacidade de distribuição. Ele não está conseguindo atender a minha demanda. Enfim, eu trouxe aqui alguns exemplos aleatórios, mas o que eu quero dizer, quando eu falo de restrição da capacidade, isso pode se aplicar ao processo produtivo, mas pode se aplicar também a outras áreas da empresa, processos administrativos, por exemplo. Então, quando eu vier mais adiante falar de teoria da restrição, ele vai trazer essa questão do gargalo para um contexto mais amplo, tá? Mas, enfim, espero que eu não tenha bagunçado a cabeça de vocês e vocês tenham entendido aí essa questão aí do balanceamento da linha de produção, tá? Eu acabei antecipando aí o assunto. Alteração da capacidade produtiva. Aí é quando eu vou tentar pilotar a minha linha de produção, tá? Então, antecipação da demanda.
Pensem aí a Nestlé se preparando para Páscoa, ou as empresas que fornecem aqueles doces lá de festa junina se preparando para a festa junina, a Balduco se preparando para o Natal, a Kibon se preparando para o verão, a Ambev se preparando para o verão. Então, assim, eles trabalham com antecipação de demanda. Eles têm ali uma previsão de demanda. Se eles deixarem para produzir, quando essa demanda vier, eles vão perder cliente por falta de produto. Eles não vão conseguir atender a demanda com a capacidade de produção instalada deles. O que, que eles fazem? Eles antecipam a produção. Então, eles produzem, estocam esse produto para quando vier a demanda, eles têm produto ali, a pronta entrega para atender os clientes, tá? A vantagem disso, claro, é o foco aqui, não perder o cliente por falta de produto. A desvantagem, você vai ter que antecipar o investimento, então você vai ter que ter dinheiro ali para bancar esse estoque, e tem sempre o risco de não vender toda a produção. Então você produziu prevendo uma demanda e de repente essa demanda não veio, ou não veio no volume que você esperava. Veio um pouco abaixo. Pode ser que aconteça. Acompanhamento da demanda. Então, como o próprio nome diz, eu vou buscar sempre a minha demanda aumenta, eu aumento a minha capacidade de produção, ela reduz, eu reduzo a minha capacidade de produção. O comércio faz muito isso, né? Tem final de ano, por exemplo, os comerciantes eles contratam mão de obra temporária para trabalhar ali nas lojas, normalmente como vendedor, né? Para atender esse pico de demanda que tem. Eu trouxe para vocês o exemplo que eu trabalhava num grupo de usinas. A safra da cana-de-açúcar ela vai entre abril e novembro, né? Varia um pouco de acordo com o clima, mas basicamente vai de abril a novembro. O que, que eles fazem nesse período? É um período que tem uma movimentação intensa. As usinas trabalham 24 horas, a logística trabalha 24 horas, é o dia inteiro a usina ela está cuspindo açúcar. Você tem que ter caminhão toda hora lá para fazer o transporte de açúcar, tem que ter cana na outra ponta entrando toda hora para alimentar essa linha de produção, e para isso precisa ter um profissional que chama safrista. Então, como o próprio nome diz, ele vai trabalhar só no período de safra. Então, eles são contratados em abril e demitidos em novembro, dezembro, quando termina a safra. Eles são contratados justamente para que a usina consiga acompanhar a demanda. Tá? É uma estratégia. Vantagem: você não antecipa o investimento de produção, você vai acompanhar a demanda, não tem o risco de produzir e não vender, que é o risco do modelo anterior. A desvantagem: você pode correr o risco de não atender a demanda. De repente, você não consegue acompanhar essa demanda da forma, você não consegue contratar pessoas, ou não tem recurso ali físico mesmo para acompanhar esse pico. E é isso aí. Bem, eu vou só apresentar o calendário aqui, depois eu abro para dúvidas, tá bom? Só para a gente não perder aqui, então. Então, eu só queria fazer esse panorama aí sobre a gestão de operações, tá? Então, eu trouxe aqui uma apresentação resumida do material que eu postei. Trouxe os pontos aí chaves da apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida aí a respeito de algum ponto, eu vou abrir agora para a gente conversar e debater a respeito do tema, tá?
Antes, eu só queria. Eu devia ter começado com esse calendário, na verdade, não encerrar. Peço desculpas aí. Aqui tem o calendário das atividades avaliativas, tá? Então, tem atividade e a data de entrega. Então, já teve uma resenha crítica aí que a maioria enviou. Quem não enviou ainda dá tempo. Manda para mim, eu já deixei ali o material no SIGA. Vai ter uma segunda resenha crítica para o final do mês. Em agosto, a gente vai ter a apresentação de um case de sucesso. Eu deixei 2 links para vocês que trazem diversos cases aí de empresas de grande porte, empresas de destaque no cenário nacional. Então, vocês têm que, em grupo, escolher um case e apresentar para a classe. Vai ser uma coisa bem rápida, objetiva. 3 slides, olha, esse aqui é o grupo, esse é o problema que a empresa tinha, essa foi a técnica apresentada e esse é o resultado, tá? Bem objetivo. Depois de setembro tem uma terceira resenha crítica e em outubro, quando a gente estiver terminando o semestre, vocês vão apresentar um trabalho final que é uma empresa fictícia que vocês vão criar e vão descrever algumas atividades ali de produção, logística delas, tá? Mas a gente vai, ao longo do semestre, tratando aí desse trabalho, e, enfim, discutindo dúvidas que vão surgindo ao longo aí da elaboração do material, tá bom? Então, isso aí, eu vou encerrar aqui o compartilhamento e abrir para a gente conversar aí, debater. Queria saber se ficou alguma dúvida aí do material que eu apresentei. De repente, vocês têm aí algum exemplo, alguma situação que pode se relacionar aí com o que eu apresentei, que vocês vivenciam aí no dia a dia. Fique à vontade aí para compartilhar, para questionar, enfim. Eu queria tirar uma dúvida, professor. Vamos lá, O Israela. senhor falou em relação aos sistemas verticais, né, e horizontais. Certo. E aí, assim, eu imaginei que é uma situação, mas pode ter também, né? Tem uma empresa de carro que ela trabalha com o sistema vertical. Ela entrega, ela faz marketing e tudo, mas ela compra os produtos do carro semi-acabados. Como é que fica? É Ah, horizontal só esse serviço ou não considera? bem, aí, pelo que eu entendi, pensando aí no aspecto da produção que você falou, ela compra de terceiros, né? Então, ela compra de terceiros e monta o carro, é isso? Digamos que se fosse isso, ela compra o produto inacabado de outra empresa, mas no caso ela não mantém o contato na cadeia, seria um serviço terceirizado, né? É horizontal. As Mas montadoras, o resto ela faz, ela mesma faz, é entendeu? O uma marketing, tudo. atividade mais comercial, né? Aí, divulgação, Isso, venda. Aí como é que seria o Não, é sistema dessa empresa? horizontal. Horizontal? As montadoras, elas trabalham assim, elas têm a FCA, que é do grupo Fiat Chrysler, a Hyundai, a Honda, a Volkswagen. Estou falando algumas que eu conheço, assim, que eu já vi alguma coisa a respeito. Elas têm a fábrica delas, elas têm alguns fornecedores chaves que ficam muito próximos dela, para que elas possam trabalhar com aquele conceito do just in time, mas internamente elas têm ali o departamento de marketing, a área comercial que faz a divulgação, trabalha ali a venda do produto. Mas pensando em produção, ela é horizontal. Seria vertical se ela produzisse os componentes, as peças. Então, a minha pergunta seria mais essa. Se tem um serviço terceirizado, já não é vertical, né? É, sim, sim. É que acaba. Depende ali a análise que você vai fazer, né? Mas pensando na produção, no exemplo que você trouxe, é horizontal.
É horizontal. É uma atividade que ela tem ali, marketing ou comercial, que é para dar o suporte ali, para que a empresa possa organizar o seu plano de vendas, estabelecer metas, fazer previsão de demanda, né? Ela tem que ter ali a informação comercial interna, né? Não tem como ela terceirizar isso. No contexto geral, ela seria vertical. Aí, por processos, digamos, como o senhor falou, de produção, aí seria Horizontal. horizontal. Entendi, obrigada. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Reforçando então, tá, gente? Quem não entregou ainda a resenha 1, por favor, envia, dá tempo. E daqui 2 semanas a gente tem o prazo de entrega aí da segunda. Alguns já enviaram para mim, tá? Não tem problema algum se antecipar. Então, dê um tempinho ali na agenda de vocês, abre o material, dá uma lida ali, escreve a resenha, pode fazer em dupla, tá? E encaminha. Essa aula síncrona eu vou postar no SIGA, então quem quiser rever aí algum conceito que ficou em dúvida ou queria voltar ali para prestar atenção em algum aspecto, alguma passagem, aí fica à vontade, pode fazer isso a hora que quiser. Eu acho esse ponto muito interessante da aula à distância, né, que você tem essa flexibilidade para trabalhar o conteúdo a hora que for melhor, mais adequado para você, né? É isso aí, gente. Se não tiver mais nenhum ponto aí a ser discutido, eu vou encerrar e, claro, desejar aí para vocês uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, se cuidem e estou aí disponível no WhatsApp, por e-mail. Fique à vontade para me acionar aí a hora que for, tá bom? Tá ok, professor. Então, obrigado. Eu agradeço a atenção de todos. Desejo uma boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.